Muito bem, muito bem. O governo perde essa batalha ali de indicações nas comissões temáticas da Câmara dos Deputados. Colegiados temáticos comandam 11 bilhões de orçamento para agora 2024. É um valor recorde, mas o governo está sem as principais comissões. Para conversar comigo sobre esse tema, eu chamo a Catiúcia Neri, que tem todas as informações aí sobre essa batalha perdida pelo governo. Muito boa tarde, muito obrigado aqui pela gentileza aqui mais uma vez. Boa tarde, Leonardo. Olha, foi uma derrota mesmo para o governo. O PL tem a maior bancada, com 96 deputados, e ficou com cinco comissões muito importantes, entre elas a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. Pela CCJ passam todos os projetos de lei, todas as propostas de emenda à Constituição. Os deputados nessa comissão avaliam a constitucionalidade, a legalidade das matérias, então elas só podem tramitar na Câmara dos Deputados depois de passar por essa comissão. E a CCJ ficou na mão da deputada Caroline Detoni, que é do PL de Santa Catarina. Essa foi uma das comissões. Eu vou destacar aqui as outras 4 comissões que estão na mão do PL. Vamos lá. A Comissão de Educação ficou com o deputado Nicolas Ferreira, que é do PL de Minas Gerais. Na mão do deputado, vamos dizer assim, com as emendas parlamentares, vai ficar um orçamento de 180 milhões de reais. O deputado Antônio Carlos Rodrigues ficou com a Comissão do Esporte. O pastor Eurico, com a pasta, com a Comissão da Previdência e Assistência Social. Alberto Fraga ficou com a Segurança Pública e a deputada, como eu disse, Carolina Detoni, com a Comissão de Constituição e Justiça. A Caroline, depois de ser eleita, ela disse que não haverá surpresas ou inovações na CCJ, disse que vai encarar essa presidência com responsabilidade e que vai ter uma gestão com transparência, equilíbrio e que vai ouvir como todas as bancadas, como deve ser, nas palavras da Caroline. E também eu conversei hoje cedo com o líder do PT na Câmara, o Altineu Cortes, e eu perguntei para ele como é que ficaria, então, essa relação dessas comissões tão importantes, e os projetos que o governo vai mandar para essas comissões. E ele disse que vai haver debate. Quando houver debate, os debates vão acontecer, mas que todos que estão presidindo essas comissões estratégicas vão saber dialogar. E eu vou destacar agora outros partidos de oposição, além do PL, que ficou com essas 5 comissões, outros partidos de oposição conseguiram comissões, como, por exemplo, o PP ficou com a Comissão de Educação, com o deputado Vicentinho Júnior, Finanças e Tributação, com Mário Negromonte, e a Comissão Mista de Orçamento, que ainda não tem o nome definido para a presidência. Já o governo, sobrou para ele também alguma coisa, pelo menos, ficou com a Comissão de Saúde. O governo centrou forças nessa comissão, que é uma comissão que tem o maior orçamento em emendas. Quem ficou com ela presidindo é o doutor Francisco, o deputado doutor Francisco, do PT do Piauí. Vou trazer só mais 2 destaques, A base aliada do governo também ficou com a Comissão de Direitos Humanos, com a deputada Dayana Santos, do PCdoB do Rio Grande do Sul, e da Cultura, com Aliel Machado, do PV do Paraná. Ontem foram eleitos 19 presidentes de comissões, no total são 30 comissões, então ainda falta escolher outros 11 nomes das presidências, e essa eleição deve acontecer só na semana que vem. Leonardo. A gente tem uma declaração aqui do Nicolas Ferreira, Catiúcia, e a gente vai ouvir, eu volto contigo. Vamos lá? Acredito que a nossa pauta aqui vai ser bastante conceitual, fazer um trabalho propositivo. Não posso estar presente hoje por conta do nascimento da minha filha, e exatamente por ela e por vários outros que nós estamos aqui encarando todos os dias essa grande missão de representar as pessoas. E nessa comissão, como presidente, a gente vai realizar diversas audiências, vamos também fazer subcomissões, além de, obviamente, também fiscalizar a educação do atual governo. Deixar aqui bem claro que nós vamos fazer uma comissão bastante plural, no sentido de debate de ideias, debate de posicionamentos, realizações aí de audiências públicas, para ter também a presença da sociedade civil. Acredito que é muito importante. E num ano muito importante para a educação do nosso país, que nós temos aí a votação do Plano Nacional de Educação, debateremos também outros temas importantes para a educação do nosso país, como, por exemplo, o homeschooling, a questão da violência dentro das salas de aula,
Enfim, diversos temas que preocupam não somente nós como parlamentares, mas também aos pais e principalmente também os alunos. Vamos garantir aqui um debate saudável para que a gente tenha um trabalho produtivo em troca do que a população nos ofereceu, que foi o nosso voto e a nossa confiança. Um bom início de ano aí para todas as comissões. Muito bem, Catiúcio, o que a gente vê, na verdade, o Nicolas começa dizendo que não vai ter ali, vai ser um debate amplo, mas já começa a colocar efetivamente ali as pautas do homeschooling, por exemplo, e sai estabelecendo ali, né, um pouco do que vai ser a atuação dele. É um deputado controverso, né, não há dúvida disso, e que acabou conseguindo aí. O PT, de certa forma, está chiando, de certa forma não, está chiando muito. Né? A Gleisi chegou, a presidente do PT, chegou enfim, a criticar ali, disse que o Lira poderia ter negociado mais, o Arthur Lira, presidente da Câmara. O fato é que o PT está com dificuldade muito grande. E tudo bem que é preciso fazer críticas à oposição a partir do ponto de vista do governo, a oposição fazer crítica ao governo, mas tem uma coisa que é clara, o governo está com dificuldade efetivamente nessas negociações. Você que está apurando essa matéria, que conversou com parlamentares, conversou com políticos, como o governo está assistindo esse movimento agora, que era um movimento anunciado desde ontem, se confirma hoje com oposição claramente mais forte. Bastante reclamação por lado do governo, uma preocupação muito grande, porque o deputado Nicolas Ferreira vamos dizer assim, um dos grandes nomes da oposição, do PL, foi eleito por Minas Gerais, tem uma expressiva votação, inclusive quando eu conversei com o líder do PL, o deputado Altinei Cortes, ele disse, olha, o deputado está sendo bastante criticado por falta de experiência, mas como deputado bastante votado, e se a Câmara dos Deputados é a casa do povo, ele tem sim essa legitimidade, mas o fato é que o governo não está nada satisfeito. As pautas que são bandeiras do PL são completamente contrárias à do governo. E vai gerar, sim, a gente vai ter que acompanhar de perto esses debates que vão acontecer na Comissão de Educação. Quando eu conversei com o Altineu também, eu perguntei como é que está essa relação do Executivo com a Câmara dos Deputados, porque não houve uma negociação favorável para o governo nessas eleições, já que o governo perdeu comissões muito importantes. E o Altineu falou que o governo quebrou ali a palavra, quebrou alguns acordos, como, por exemplo, quando quis diminuir a verba levada para as emendas de orçamento. E ele disse que quando o governo quebra a palavra, gera um ruído e fica difícil de continuar com as negociações confiando na palavra do governo. Foi o que disse para mim o líder do PL na Câmara, o deputado Altineu Cortes. Então a gente vai ter que acompanhar, porque vai gerar provavelmente muitos debates importantes, relevantes, eu acho que inclusive acalorados. Segundo, tem vou colocar aqui para a nossa audiência, um post do Valdemar Costa Neto, Tiago, se a gente puder colocar aí na tela, agradeço a você. O Valdemar está dizendo o seguinte, o PL vai presidir, tá aí, ó. O PL vai presidir 5 comissões na Câmara dos Deputados, sob a liderança e a indicação do líder do PL, deputado Altineu. O comando de colegiados importantes fortalece o papel da nossa bancada e confirma a relevância da oposição e da direita nas decisões políticas do Brasil. A CCJ, mais disputada do parlamento, será presidida pela deputada Carolina Detone. Os deputados Nicolas, Antônio Carlos Rodrigues, Alberto Fraga e Pastor Eurico vão comandar, respectivamente, as comissões de Educação, de Segurança Pública, do Esporte, da Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família. Sabe o que é curioso aqui, Catiúcio? E aí eu faço a última observação contigo, é o seguinte, todos esses temas são temas eleitorais. A gente está no ano eleitoral. Valdemar Costa Neto não está fazendo esse post à toa, não. Tem uma relação efetiva dessa vitória na Câmara, mas também tem uma expectativa de poder, e a gente sabe que na política o que vale é a expectativa de poder em relação às prefeituras. Esse clima também eleitoral
Você consegue perceber nas apurações, Catiúcia? Leonardo, a gente percebe uma disputa assim de poder, e quando essa disputa de poder acontece em ano eleitoral, a gente sabe que tem muito bastidor ali por trás dessa disputa de forças, porque quando você vai para uma eleição dessas comissões, você vê que ali é que o jogo é estabelecido. Quem leva o que há de melhor está com mais poder, está com mais liderança para determinar o jogo, né? Eu não conversei diretamente com o Altneu sobre esse bastidor da disputa eleitoral, mas fica claro sim que essa disputa de poder, essa divisão de poder que se estabelece logo nesse começo de ano, com essas divisões das presidências das comissões, vai estabelecer sim uma relação de força, de jogo de forças ao longo do ano, que é um ano importante, que é um ano eleitoral, que sempre mexe muito mais ali com essas posições dos deputados, né? Então, eu acho que a gente percebe essa disputa, sim, nesse bastidor dessas eleições. Bem, Catiúcia Neri, muito obrigado pela gentileza, sempre solista aqui, né? Começou há pouquinho entrando no Poder Expresso e praticamente participação todos os dias. Agradeço muito a gentileza. Forte abraço, ainda boa tarde, bom trabalho. Boa tarde, obrigada. Pode chamar quando quiser.